Boa noite, minha senhora, meu senhor, as crianças, os idosos. Eu sei que a televisão tem essa audiência que a gente chama em jornalismo, em comunicação, de heterogênea. Isso significa que é gente de todos os tipos, de todas as idades, de todas as raças, de todas as religiões. E é por isso que aqui a gente fala com todos. A nossa democracia, aqui a gente tenta que seja plena. Aqui a gente não trabalha o preconceito. E a gente trabalha o humanismo, o companheirismo. A gente tenta fugir dos individualismos, dos pessimismos, porque a vida, ela já é dura demais no seu cotidiano. E existe uma parcela da nossa comunidade que está ainda muito mais exposta às agruras, às dificuldades da vida. Aquelas que os seres humanos mesmo criam, incluindo as suas ilusões, como aqueles políticos que prometem resolver todos os nossos problemas, desde a febre dos nossos filhos até a água que falta nas nossas torneiras. Mas nós não estamos livres também das intempéries da natureza. Nós aqui, na nossa ilhazinha de São Luís, cidade construída há mais de 400 anos, e construída de forma tão desordenada em vários sentidos, nos leva a sofrer mais do que outros. Ainda há pouco, aqui no nosso sistema de comunicação, que nós recebemos muitos vídeos, eu recebi um vídeo lá do Maiobão. E eu sei que nós temos muita gente do Maiobão que nos assiste. E o que eu vi foi assustador. Foi uma enxurrada entrando nas ruas do Maiobão. E veja bem, o Maiobão é um conjunto residencial planejado. Ele foi construído, ele deveria ser possuidor de toda a estrutura possível para que ali essas coisas imensas da natureza e suas forças não atuassem de maneira a colocar em risco tão grande a vida das pessoas. O que eu vi nesse vídeo causa perigo de morte. Você que mora no Maiobão sabe muito bem do que eu estou falando. Mas não é só o Maiobão. Nós temos o túnel do Sacavém, nós temos o Saviana, nós temos várias partes da área Itaquibacanga e nós temos lugares no Calhau, nós temos lugares na Coama. Eu vi uma enchente terrível na Vila Passo outro dia. E as pessoas perdendo tudo. O pouco que as pessoas conseguem comprar nessa nossa sociedade que explora tanto o trabalhador, que não fornece os seus direitos básicos, que lhes nega a saúde, a educação, a infraestrutura, que permite que a dengue seja avassaladora no Brasil, no Maranhão. Nós estamos expostos a tudo isso. E a gente tem que dizer sempre um não. Não aceitamos isso. E nós devemos exigir os nossos direitos, porque eles estão escritos desde a Constituição, aquele livrão dessa grossura que foi escrito em 1988 e que até hoje é burlado, é cuspido, é ignorado, mas está tudo lá. E fora isso, um monte de leis, um monte de códigos, todos belíssimos para esses homens ricos que estão enfiados nas cadeias do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, do Mato Grosso, porque roubaram a merenda escolar do povo. Mas os advogados deles estão lá conseguindo prisão domiciliar, existem ministros liberando homens que carregam malas de R$500 mil
de corrupção e dizem que isso não é prova o suficiente. Para falar um pouco mais sobre os nossos direitos básicos, nós recebemos hoje o advogado Gelmilson Lima. Doutor, seja muito bem-vindo e desculpe eu ter me alongado, porque a gente sofre demais nessa cidade. Boa noite, Geraldo. Um prazer enorme retornar a este programa, que eu reputo um dos melhores programas da televisão maranhense. Fazer uma saudação também muito especial ao nosso amigo aqui de bancada, aqui, Natanael, que compartilha aqui, que está aqui conosco também para esse bate-papo, e fazer também mais uma saudação super especial aos telespectadores da TV Guará, do programa Analista, e me solidarizar às vítimas, né, essas pessoas que durante esse período de chuva estão vivendo aí dias difíceis, dias complicados, acumulando perdas materiais, noite sem dormir. Enfim, vamos fazer esse bate-papo. Nós estamos aqui justamente para explicar para o telespectador que existe direito, existe um sistema jurídico que ampara e que protege as pessoas que são vítimas. Nem toda ação da natureza, nem toda ação desordenada, imprevisível, é considerado caso fortuito e força maior para eximir, para afastar a responsabilidade do poder público em assumir a sua parcela de responsabilidade para indenizar as vítimas dessa situação tão lamentável. Natanael, eu queria começar te pedindo desculpa também, porque eu me alonguei muito e a palavra também é sua aqui nesse programa. Uma frasezinha. No caso de Passo do Lumiar, Geraldo, não deu tudo certo. Na verdade, Passo do Lumiar está cada dia pior. Eu fico impressionado. Mas se for o slogan, né? Eu lembro desse slogan. Eu lembro desse slogan. Dizendo que ia dar tudo certo, né? Infelizmente não deu tudo certo. Pois é. O Maiobão, um bairro construído para ter toda a infraestrutura para que ele funcionasse. Mas, doutor Gelmilson, eu queria começar, antes da gente entrar nessa questão maior, numa coisa mais simples. Por exemplo, eu até esqueci de falar, o nosso transporte coletivo também é um caos. A nossa malha viária, as nossas ruas, as nossas avenidas são um caos. As pessoas correm perigo de vida quase todos os dias em cima de motos. Tanto é que o Socorrão 2 está cheio de gente acidentada de moto, muitos por culpa própria, por conta de não respeitar as leis e se desenganar dos perigos, outros por conta da estrutura da cidade, enfrentando em cima de moto esse trânsito, e outros através de ônibus caindo os pedaços, que são frequentemente assaltados, que quebram no caminho e que às vezes não conseguem trilhar os seus itinerários. Por exemplo, muitos trabalhadores não conseguem chegar ao seu trabalho. O que acontece com essas pessoas nessas situações, doutor? Vamos analisar aqui com relação à situação, o que enseja essa impossibilidade de ele chegar ao emprego. Vamos analisar chuva, uma chuva torrencial, uma chuva que atinge a casa dele, e ele fica impossibilitado de sair de casa até para concentrar força para salvar ainda o que resta de bens que guarda nessa casa. Então, numa hipótese dessa, que ele não tem realmente como sair de casa para salvar a família, para salvar os bens que guarda nessa casa, o empregador não pode exigir dele que ele esteja no emprego e aí, na ausência dele, não ir colocar falta nele e descontar no final do mês aquela falta. Então, nesse caso, é razoável, é justificável que ele realmente permaneça em casa. Vamos imaginar na hipótese dele estar saindo, indo ao trabalho, e aí usando o transporte da empresa, e nesse intervalo, nesse deslocamento até chegar à empresa, acontece uma chuva, um protesto, alguma coisa, e ele fica impedido no interior do carro, da empresa, impossibilidade de chegar até a empresa para exercer sua atividade normal. Nesse caso, como a empresa tem a responsabilidade, a obrigação de fazer a condução dele, e ele não chega ao emprego por uma circunstância alheia à vontade do funcionário,
Nesse caso, a empresa não pode botar falta e não pode descontar do salário. Agora, vamos imaginar se ele usa o transporte coletivo e na eventualidade, nesse intervalo, aí, nesse deslocamento até a empresa, acontece um protesto, a chuva, alguma coisa, e ele não chega até a empresa ela não pode ser, nesse caso, responsabilizada por um ato de terceiro e ter que, ao final do mês, pagar aquele dia de trabalho. Nesse caso, a empresa não é responsável, a empresa coloca a falta. Agora, o ideal é sempre o funcionário ter o cuidado de informar o seu empregador, de informar que ele está impossibilitado de chegar, mesmo estando no ônibus da empresa, mesmo estando no transporte coletivo, mesmo usando o carro dele também, na eventualidade dele ir, tá se deslocando no carro dele e acontece chuva, alguma coisa, um protesto, o ideal sempre é recomendável que ele informe o seu empregador. O ideal sempre é o diálogo, né, doutor? O diálogo. E assim, nessa relação patrão-empregado, né, as regras e as leis, né, e essas leis são leis que regem, né, que doutrinam ali essa relação, tudo. Nesse mundo globalizado de hoje em dia, que assim, a presença já não é mais tão ali recorrente, né? Hoje, né, as empresas já usam esses aplicativos todos online, conseguem, né, dirimir demandas nisso. E a reforma trabalhista também não tratou especificamente disso. Como é que o senhor enxerga assim, o mundo de hoje atrelado a essas leis, né, que já são de algum tempo atrás? A própria internet hoje, ela dinamizou bastante a questão das relações de emprego e das relações de trabalho. Essa questão do home office, né? Você trabalhar em casa, exercer sua atividade em casa. A legislação não avançou o suficiente. Teve a reforma trabalhista, ela trouxe a questão do trabalho intermitente, trouxe a questão do teletrabalho, mas ainda também não é da cultura do empregador brasileiro, não é também da cultura do trabalhador brasileiro. Não foi tão disseminado, tão divulgada a questão do teletrabalho. Mas já existe, sim, essa possibilidade no serviço público, na iniciativa privada, essa possibilidade de você trabalhar em casa. O problema é que a legislação, ela trouxe um ônus para o trabalhador home office, para o trabalhador que desenvolve atividade de teletrabalho. Ou seja, ele é que suporta o ônus de comprar todo o equipamento e de fazer a estrutura dessa atividade que ele vai executar na sua residência. E também tem reflexo também, já tem aí, em alguns países que já foi constatado pessoas com uma inclinação a sofrer patologias, problemas de saúde com relação à atividade laboral, porque elas passam muito tempo em casa trabalhando e elas não sabem mais distinguir o que é momento de trabalho e o que é momento de lazer. Isso está trazendo algumas sequelas psicológicas, algumas doenças já inerentes, típicas dessa relação laboral. E o senhor tem números em relação à produtividade? A produtividade é perfeitamente possível acompanhar, porque hoje você não fica mais sem um alcance de uma visualização, sem um alcance de um monitoramento, a questão das tarefas, a questão das atividades, tudo isso é perfeitamente possível. A produtividade é igual a quem presta um serviço físico no ambiente de trabalho no interior da estrutura do seu empregador. Às vezes é até pior, Natanael, porque virou escravo do celular, do WhatsApp, você está sempre ali pronto a resolver todas as questões. Que minha companheira não me assista hoje, mas já pensou também em casa... Com essa aí, vamos dar uma paradinha e voltamos em seguida com o Dr. Gilmildo.